Olá, meu nome é Denise Peixoto, sou aluna do terceiro período de História da Universidade Veiga de Almeida. Eu estou hoje aqui para fazer um estudo em que eu vou falar sobre o imperialismo europeu no continente africano e como ocorreu a partilha desse continente. E eu vou destacar alguns pontos e vou falar também sobre Chad, que é um país que foi colonizado pelos franceses. E nós vamos entender um pouquinho como ocorreu essa colonização. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a partilha. Portugal já explorava o continente africano em consequência da comercialização negreira. Porém, ele limitava-se somente ao litoral. No final do século XVIII, com o fim do tráfico negreiro, o interesse de outras potências, como a Grã-Bretanha, França e a Alemanha pela África, se tornou grande. E isso gerou vários conflitos, né? Portugal reivindicava seus direitos históricos por ter sido o primeiro país a pisar em terras africanas e exigia territórios cada vez maiores. E isso gerou vários debates, como já diz, vários conflitos, e para não gerar consequências piores, resolveram fazer uma conferência, né, que chama Conferência de Berlim, que foi em 1884 até 1885. E nessa conferência ficou decidido que o continente africano, seria dividido entre as potências, ele seria partilhado, né? O que resultou numa extensa exploração econômica de colônias africanas pelos países europeus. Principalmente a Inglaterra tinha interesse porque ela vivia um grande desenvolvimento tecnológico na segunda revolução industrial. À medida que o capitalismo sofria transformações a partir desse desenvolvimento, surgiu a necessidade do impulso imperialista para dar continuidade no processo de matéria-primas e obtenção de recursos para novos mercados consumidores. Ou seja, eles precisavam de insumos para dar continuidade e para manter ali a sua produção nas suas indústrias, para gerar cada vez mais a roda do capitalismo. Agora a gente vai falar como se deu o processo de neocolonização, que não foi tão fácil assim, né? Eles imaginavam que os africanos iriam aceitar tudo numa boa, que eles iriam chegar lá e falar assim, olha, nós viemos aqui dominar o seu país, o seu território, e os africanos iam falar, tudo bem, pode vir, que eu vou deixar. E não foi nada disso. Ocorreram tentativas de negociações, só que nós vamos ver que essas negociações não foi uma negociação, foi mais uma imposição, né? E eu vou falar sobre um pequeno texto que eu achei aqui no História Geral da África, volume 3, que é uma condição imposta pelos franceses na Argélia, quer dizer, é uma imposição. E ele diz assim pro rei da Argélia: a colonização constitui apenas uma empreitada militar e econômica, posteriormente defendida por um regime administrativo apropriado e uma verdadeira revolução que vem transformar todo o antigo mundo de crenças e ideias em um mundo secular de existência. Coloca todo um povo diante de uma súbita mudança, uma nação inteira, sem estar preparada para isso, vê-se obrigada a se adaptar ou, se não, a sucumbir. Então, é a velha história dos dominadores brancos sobre os dominados negros, baseado na superioridade da raça branca e na incapacidade dos nativos de dirigirem e explorarem seus recursos naturais. É o famoso lema do fardo do homem branco, que tinha a missão de levar os povos de cor ignorantes a sua cultura social, intelectual, tecnológica, religiosa, o que já podemos chamar até de darwinismo social, quer dizer, o homem branco impondo o que ele queria, sem respeitar o que aquelas pessoas ali, que até a África, que tinha uma tradição milenar, né,
queria. Então é como se ele falasse assim: olha, eu vim aqui e eu quero tomar conta de tudo, eu sou melhor do que você e você tem que aceitar. Mas não foi bem assim que eles viram, não. Houve uma resistência e nós vamos ver um pouquinho dessa resistência, né? E eu também destaquei um trechinho do livro História Geral da África, volume 2, página 31, que é a resposta de um rei, que é o rei de Mossi, que hoje é a atual Volta Grande, para um capitão francês, que fica bem claro que os africanos iriam resistir. Eles disseram assim: sei que os brancos querem me matar para tomar o meu país, e ainda assim você insiste que eles me ajudarão a organizá-lo, porque a ideia dos franceses era essa: não, nós vamos ajudar vocês, entendeu? Por mim, acho que meu país está muito bem como está, não preciso deles. Sei o que me falta e o que desejo, ter meus próprios mercadores, considere-se feliz por eu não mandar cortar sua cabeça. Portanto, parta agora e não volte nunca mais. Então, essa foi a resposta que o rei deu ao francês, dizendo ali que, olha, não vou te dar assim de mão beijada as minhas terras, não. Eu sei que você quer me matar e não é nada disso que você está falando aí, não. Tipo assim, eu não sou bobo, entendeu? Então, houve uma resistência ali bem clara, não só desse rei, mas se a gente for olhar, vamos ver vários reis dando a mesma resposta para outros colonizadores, e com isso houve grandes batalhas, e o africano ele teve que enfrentar o desafio do colonialismo, né? E os africanos eles se prepararam de todas as maneiras, porque eles sabiam que o pior estava por vir. E eu achei bem interessante também, eu queria destacar aqui, sobre as crenças africanas, que eles usaram também como forma de defesa, né? Os feiticeiros chamados Svirok, não sei se é assim mesmo que se pronuncia, né? Assim como outros feiticeiros invocaram espíritos e prepararam porções divinas para neutralizar as armas europeias e transformá-las em água. Eu achei isso bem interessante e assim, não só esses líderes espirituais, mas também de outras tribos fizeram sacrifícios, né? Acreditando na sua religião, que era de tradições milenares, que era um hábito deles, que fazia parte da cultura e da etnia, para se preparar também para o que viria, né? E eu vou falar um pouquinho sobre uma batalha, tá? Que foi a Batalha do Príncipe Condo. O Príncipe Condo, ele tinha um exército permanente de 4.000 homens e mulheres. E em tempos de paz. E em tempo de guerra, todos tinham que cumprir o serviço militar, apoiado pelas Amazonas. Essas Amazonas são mulheres guerreiras, eram mulheres guerreiras e muito temidas. E eu achei bem interessante a posição em que elas ocupam de igualdade com o homem, né? E a guarnição francesa ela foi atacada por esse exército e ela perdeu a batalha. E nesse momento o francês ele pediu a rendição, né, que foi aceita, e eles fizeram um acordo com esse rei. Só que os franceses não cumpriram o acordo e depois eles foram lá e mataram todo mundo. Eles fizeram um massacre, inclusive eles mataram todas as mulheres guerreiras. Uma atitude bem covarde, né? Agora que já vimos como foi parte desses confrontos dos africanos com o colonizador, nós vamos ver o nosso objeto de estudo também, que é o Chad. E vamos entender um pouquinho sobre o Chad, saber, né, um pouquinho sobre o Chad, e vamos entender como foi essa colonização. O Chad é um país localizado no centro da África, sem saída para o mar Mediterrâneo. Ele é um pouco maior do que a Angola e a África do Sul. O país faz fronteira com a Líbia, Níger, Nigéria, Camarões e República Centro-Africana.
O território chadiano apresenta 3 principais zonas geográficas. Ao norte, ele pega um pedaço do deserto do Saara. Ao sul, ele apresenta uma área de floresta chamada savana sudanesa. E no centro, ele localiza-se uma área de transição entre o deserto e a floresta chamada de cinturão saeliano. O país deve seu nome a um lago, o nome desse lago é Chad, Bacia do Chad. Então havia algumas rotas comerciais pelo Chad. Eu vou destacar aqui uma só, porque havia várias, que era do Quênia para o Egito, que passava ali pelo Chad. Em 1900, os franceses resolveram invadir o Chad, que houve uma batalha, o nome dessa batalha, a Batalha de Courceyri, né? E os franceses, eles ali estabeleceram a sua autoridade, principalmente contra os muçulmanos. A batalha colonial foi travada em 22 de abril de 1900 e foi apoiada pelo Sudão. O Sudão ajudou ali os Chades a travar essa batalha. Porém, eles perderam e também morreram várias pessoas, inclusive os líderes que estavam à frente dessa batalha. Porém, a colônia francesa viu que os Chades, eles não tinham os recursos que eles esperavam que tivesse. Ele não tinha ouro, não tinha prata, ele só tinha apenas algodão. Não que o algodão não fosse importante, mas eles não tinham o que eles imaginavam, os metais, né? Então, ele foi uma colônia francesa, porém ela não teve muito destaque, ela ficava sozinha. A França, ela só dava destaque às colônias do sul e do norte, né? Porém, com o passar do tempo, os franceses, eles começaram a ter problemas por causa do transporte de mercadorias, né? Eu imagino que isso deveria ser um problema grande, porque os países que ficavam assim mais no centro da África, até levar ao Mediterrâneo, deveria dar um pouquinho de trabalho. Então eles começaram a ter problema com isso, e eles resolveram fazer uma malha ferroviária que se chama Ferrovia do Gabão, que ligava o Congo ao oceano, passando pelo Chad. Essa construção começou em 1921 e foi até 1924, mobilizando 20 mil trabalhadores, recrutados sob coação, violência, trabalhos forçados, e a crueldade da dominação gerava medo. Eu imagino 20 mil pessoas ali trabalhando sob um sistema escravatório, praticamente, recebendo só a alimentação necessária e com medo, com a violência, e foi um período muito, muito cruel, muito ruim ali para aquele povo. A África, ela dividiu os seus países de várias maneiras. Esse país que a gente está estudando, ele fica na África equatorial francesa, que vai das margens do rio Congo até o deserto do Saara, composta por alguns países, como o Congo, Gabão, Chad, Camarões e o Banquixá, um nome dificilzinho de falar, né? Então, aí começa o processo de descolonização, que eu vou falar aqui rapidamente. A partir do século XX, alguns movimentos intelectuais passaram a questionar a sua condição de colono e a lutar pela sua independência. Durante a descolonização, notamos que grandes nações europeias impuseram de forma organizatória na política da África muito radical, né? Uma mudança muito radical, o modo de vida desse povo. As antigas tradições, experiências, histórias construídas ao longo do tempo eram ignoradas e substituídas por modelos civilizatórios comprometidos com a riqueza desse povo.
Em muitos casos, fronteiras étnicas e culturais eram desconsideradas na organização desse espaço. Ou seja, os franceses, eles estavam preocupados só com a exploração econômica, eles não estavam preocupados com a tradição milenar daquele povo, se uma tribo era rival à outra, entendeu? Se havia desafetos, o que eles queriam era a exploração econômica. Então eles respeitaram tudo isso, toda a tradição milenar, eles misturaram os povos rivais, os povos que tinham desafeto, os povos que tinham religiões diferentes, e isso trouxe consequências muito graves depois da descolonização. Depois da Segunda Guerra Mundial, o processo de descolonização, podemos ver que algumas religiões, principalmente de colonização, ficou marcada pelo conflito, como eu falei, né? Como houve esse desrespeito pelas tradições milenares, houve conflitos. E nisso gerou a acirridade de rivalidades étnicas, políticas e religiosas. Então, desde a sua independência da França em 1960 do Chades, o Chades tem sido atolado por guerras civis com árabes, muçulmanos e cristãos subarianos. Como resultado, a liderança da presidência ela sempre é substituída pelas guerrilhas. Cai um presidente, entra outro, e com isso a economia do Chades ela não se desenvolve. Em consequência, há muita escassez de alimentos, a população ela é uma população muito pobre, é uma população que sofre muito, não só no Chad, mas em toda a África. Essa foi a herança histórica que o europeu deixou pro africano, né? Só para concluir aqui um pouquinho, eu vou falar sobre a França. A França ela não economizou no autoritarismo, no sentimento de superioridade sobre as raças inferiores, desunindo os povos africanos, que hoje enfrenta crises tribais dentro dos estados. A forma como a França conduziu o colonialismo foi de base discriminatória racial, com imposição de regras e costumes, de hábitos, e com a desumanização e exploração do povo africano. O povo africano ele foi submetido a aprender o francês, aprender sobre todos os símbolos franceses, sobre a identidade francesa, isso tudo com interesse na dominação mental, desprezando e massacrando, tirando toda a identidade original e os costumes milenares do povo. O que somente importava era os bens, né, os insumos, o extrativismo, né? A perda da identidade possivelmente nunca será 100% resgatada. Isso mostra que as consequências que trazem a dominação de um povo sobre outro, impondo de maneira arbitrária os seus pensamentos, o seu modo de vida, né? Mostra que não podemos ter discriminação, que isso traz consequências, né? Traz consequências irremediáveis, que depois a conta vem, né? Como no caso da África, a conta veio agora a partir dessas revoluções todas, e que devemos respeitar as pessoas, devemos respeitar as tradições, as culturas, né? E nos melhorar como seres humanos. Bom, essa é a mensagem que eu queria passar, o estudo, o estudo, né, a explicação sobre a dominação africana, sobre a dominação do Chad. Eu espero que todos tenham entendido
e muito obrigado pela oportunidade e espero ter uma próxima vez, tá? Muito